Artigo no LiveJournal, autor Sibvet. Uso da eletricidade atmosférica no passado. Na arquitetura antiga, eram comuns construções em forma de pináculos, amplamente difundidos nas catedrais góticas. A explicação oficial reflete o desejo geral daquela época de aumentar a altura dos templos. Por um lado, os pináculos altos tornavam a catedral mais visível de longe. Por outro, simbolizavam a aspiração para o alto, em direção a Deus. Os pináculos geralmente coroavam as torres dos sinos das catedrais. Mas será que todos imaginam o quão complexa é a construção de um pináculo fabricado e, antes disso, projetado e calculado no passado? Isso não é como usar materiais modernos com reforço? Ou seja, de forma prática, isso é totalmente absurdo, difícil, caro e não se entende o motivo. Vamos assistir a este vídeo. Para isso, é necessário uma estação de rádio, um transmissor de 150 kV, antigos bloqueadores de rádio, um fio de 90 metros. Isso é tudo o que você precisa para experimentos perigosos com a recepção de ondas de rádio. No raio de alcance das ondas de rádio, surge uma enorme tensão entre o solo e o fio longo. Devido à modulação do sinal de rádio, o arco vibra na frequência da voz e começa a falar. A corrente nesse arco pode chegar a centenas de amperes. De um rádio desses, o metal derrete e pinga. Para uma tensão tão alta, não existem barreiras. O arco atravessa facilmente um pote de 3 litros e madeira. Tive algumas ideias que vou tentar explicar. Não sei se a antena no vídeo está funcionando ou transmitindo, provavelmente não. E vemos em ação a eletricidade atmosférica com a sobreposição de um sinal modulado vindo da estação de rádio. Quem se lembra do esquema básico de um rádio detector sem baterias? Afinal, ele funciona apenas com a energia das ondas de rádio, é o que afirma o livro didático de radioeletrônica. Mas para ele é necessária uma antena externa grande e alta, além de um bom aterramento. Na infância, eu montava algo similar, mas como não havia estações de rádio fortes por perto, só ouvia o ponto de rádio da empresa florestal vizinha. Talvez o sinal da estação de rádio seja apenas a modulação da energia recebida com a ajuda desse esquema simples? Vamos em frente. Será que, até bem pouco tempo atrás, eram usados ativamente princípios físicos para a obtenção de eletricidade ou até mesmo certos princípios de radiocomunicação? Fantástico! E que tal refletirmos sobre a Catedral de Notre-Dame de Paris? Então me diga, para quê? Só por estética? Na prática, aqui a torre, o edifício pode parecer tão bom esteticamente mesmo sem ela. Acho que talvez, se for por analogia com o vídeo, as torres são dispositivos para captar eletricidade para iluminação, aquecimento, comunicação. Talvez essas torres fossem usadas para obter eletricidade. Usando a diferença de potencial em diferentes alturas, dizem que a diferença de potencial entre a Terra e o nosso nariz é de cerca de 200 volts. Mas devido às descargas constantes e à ionização do ar ao nosso redor, não levamos choque. Um pouco mais sobre isso. Nosso planeta, do ponto de vista elétrico, é semelhante a um capacitor esférico, carregado a aproximadamente 300 mil volts. A esfera interna, a superfície da Terra, está carregada negativamente. A esfera externa, a ionosfera, está carregada positivamente. O isolante é a atmosfera da Terra. Através da atmosfera, fluem constantemente correntes iônicas e convectivas de fuga do capacitor, que chegam a muitos milhares de amperes. Mas, apesar disso, a diferença de potencial entre as placas do capacitor não diminui. Isso significa que, na natureza, existe um gerador que constantemente repõe a fuga de cargas das placas do capacitor. Esse gerador é o campo magnético da Terra, que gira junto com o nosso planeta no fluxo do vento solar. Conectar-se ao polo negativo da Terra é muito simples. Para isso, basta fazer um aterramento confiável. Já a conexão ao polo positivo do gerador e à anasfera é uma tarefa técnica complexa. Como em qualquer outro, no nosso condensador global, existe um campo elétrico. A intensidade desse campo é distribuída de forma muito desigual. Em relação à altura, ela é máxima na superfície da Terra e é de aproximadamente 150 volts por metro, com a altura. Ela diminui aproximadamente de acordo com a lei exponencial e a uma altitude de 10 km representa cerca de 3% do valor na superfície da Terra. Existe a ideia de obter energia elétrica a partir da diferença de potencial em diferentes altitudes.
A própria natureza nos mostra isso regularmente quando vemos relâmpagos e ouvimos trovões. Isso acontece devido à ruptura do dielétrico do ar atmosférico. Além disso, sabemos pouco sobre a eletricidade atmosférica. Os sprites foram descobertos apenas algumas décadas atrás. Aqui está uma das tentativas de obter eletricidade atmosférica. A carga total do sistema é neutra. No entanto, na ponta do condutor está concentrada a maior intensidade do campo elétrico. Para esse circuito, é necessário um transformador que conduza elétrons para a atmosfera. Esse milagre existe, a bobina de Tesla. Se os elétrons em excesso forem direcionados para a atmosfera por meio de descargas corona, arco de plasma ou qualquer outro método semelhante de plasma, os elétrons deixarão a superfície do condutor e passarão para a atmosfera pelo ar. Simplificadamente, por descarga corona. No topo desse poste, conectamos as placas do capacitor em um arco de plasma, aquele mesmo condutor que pode conectar o metal carregado negativamente do condutor aterrado com a atmosfera carregada positivamente. Um exemplo vivo é o raio que atinge o para-raios. As usinas elétricas em forma de postes com geradores de Tesla no topo, chegando a centenas de metros de altura, parecem futuristas, tecnológicas, tecnocráticas e canônicas. Podemos ver isso nas construções das agulhas. Essas agulhinhas são destinadas à deposição de íons ou ao vento iônico. Agora estamos apenas brincando com isso, sem entender completamente como funciona e como realmente pode ser usado. Sobre o uso de tudo isso em templos e igrejas. Você vê as barras de ferro verticais que vão até a cúpula? O que é isso? Aterramento? Proteção contra raios? Para quê? Várias barras. E por que elas passam dentro das paredes? Isso claramente não é armadura nem reforço das paredes do templo. Aqui as barras passam verticalmente pelas paredes. Gaiola de Faraday para os fiéis, blindagem, conexões e grades de aço dos templos. Essas barras podem fazer parte de um dispositivo que gera eletricidade e talvez essa fosse outra função para a comunicação. Se sim, comunicação com quem? Talvez os deuses e o Criador transmitam em certas frequências, mas nós não ouvimos suas vozes porque não sabemos modular o sinal. Pode não ser modulação de amplitude, fase ou amplitude em fase. Os antigos guardiões dos templos conheciam o princípio e possivelmente possuíam esse dispositivo, o altar, a arca, entre outros. Bem, são apenas suposições. Mas o simbolismo e o culto restaram apenas agora. Antes, tudo isso tinha significado e funcionalidade. Mais um pensamento sobre o uso da eletricidade atmosférica. E se os templos tivessem a função de curandeiros? É sabido que, se as membranas das células tiverem uma carga negativa poderosa, nenhum vírus conseguirá penetrar, mesmo que se ligue à célula. Nos templos, o organismo era repolarizado. O ser humano é composto praticamente todo de água, e essa água se transformava em água viva, adquirindo um potencial redox negativo. Os eritrócitos se separavam, o metabolismo melhorava e assim por diante. E isso agora é chamado de bem-aventurança. Física sim, bioquímica, e nada de misticismo ou fanatismo religioso. Pilares. Será que os pilares nas praças funcionavam também com o mesmo princípio dos pináculos? Isso simboliza e homenageia Mogi. Olhando para isso, a consciência tenta captar o sentido invisível em tudo isso. Um prédio com colunas em semicírculo e no centro um obelisco, ou seja, um eletrodo. Vem à mente a informação sobre Nikola Tesla, sobre os nomes de centenas de cientistas dos séculos 19 e 20 que estudaram o éter. Talvez eles estivessem apenas buscando formas de conseguir energia elétrica de graça? Tudo já era conhecido muito antes da ciência tomar o rumo das teorias da relatividade, da eletrodinâmica e da eletrostática modernas. Outro exemplo contemporâneo. Sabe de uma coisa? Nas subestações elétricas, usam vários dispositivos elétricos para combater a ressonância que ocorre nas linhas de transmissão de energia. A área de funcionamento dos circuitos elétricos em modos de ressonância geralmente é estudada apenas por entusiastas. É nisso que se baseia a ideia de Nikola Tesla de extrair energia elétrica do ar. A energia ao nosso redor é ilimitada, só precisamos encontrar uma maneira de pegar a parte necessária com dispositivos simples. Mas o nosso mundo está imerso em monopólios energéticos, construindo usinas nucleares, hidrelétricas e termoelétricas, e as pessoas são levadas a acreditar que a energia só pode ser desse tipo. Nossos antepassados provavelmente estão rindo de nós.
Comentário abaixo. Lembrei. Quando eu era pequeno, nosso vizinho de sítio, o vovô, levou eletricidade para a casa de campo sem fios. Tudo funcionava. O presidente sempre enviava a polícia com comissões para investigar o suposto roubo de eletricidade cometido por ele. Eles vinham, não encontravam nada de criminoso e quando perguntavam de onde vinha, ele respondia, da atmosfera. Eles sinalizavam que ele era louco e partiam. Comentário de Dmitry Jan. O que os estudantes do ensino médio aprendiam no curso padrão de física hoje parece absurdo ou ficção para as pessoas. Provavelmente todos sabem como fazer um aquecedor de água com 2 lâminas de barbear, uma borracha, fios e pedaços de cabo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros de guerra faziam rádios de trincheira usando grafite de lápis, lâmina de barbear, enrolamento de eletroimã e um pedaço de fio, e fones de ouvido feitos de pregos, tecido e cera. Comentário de Vadujan 8. Estamos vivendo em um mundo pós-apocalíptico tardio ou em um mundo pré-apocalíptico inicial? Ufa, consegui digitar e nem me confundi. Pelo visto, não falta muito. Logo vamos descobrir tudo. Agora estamos espalhando esses segredos do mundo assim. Há 30 ou 40 anos, estaríamos compartilhando essas opiniões em camas de hospício. Agora está tudo bem. Por que será? Comentário? No mundo celta, na Irlanda, Grã-Bretanha e norte da França, há várias torres construídas, veja no link. Na Irlanda, existem 65 delas com altura média de 34 metros. Seu propósito de construção é incerto. Li uma teoria de que elas influenciam positivamente a colheita. Certa vez tive que ir de Moscou para Yaroslavl. No vagão ao lado havia um homem de uns 50 anos e acabei conversando com ele por acaso sobre eletrotécnica, em particular sobre se é possível obter um aumento de potência em um circuito elétrico do nada. E aí o tio Kolya me contou uma coisa, acontece que ele trabalha como eletricista enrolador em uma fábrica em Kostroma. E ele e os colegas dele fabricaram um transformador de potência engenhoso para alimentar as máquinas na oficina. E o ponto é o seguinte, o enrolamento primário era feito com uma fita larga de cobre por toda a largura da janela do núcleo. Na verdade, nem era uma fita, mas uma folha de cobre enrolada várias vezes e o secundário era feito com uma barra de cobre comum, ou seja, um fio. Para obter uma tensão de 380 a 400 volts, uma corrente contínua do retificador era aplicada ao primário através de um interruptor automotivo, o distribuidor. Quando havia impulsos bruscos na fita de cobre, ocorria a liberação de uma substância misteriosa, parecida com um gás ou líquido. Era possível sentir com as mãos. As palmas formigavam bastante ao se aproximar da bobina. Entre eles, chamavam isso de fogo de ferro ou chama azul. E da bobina secundária era retirada uma potência enorme, que dava facilmente para alimentar 4 tornos mecânicos. Logo a direção da empresa ficou sabendo disso. Os caras receberam uma advertência e o transformador teve que ser desmontado às pressas. Muitos perderam o bônus como se estivessem tratando de assuntos pessoais no trabalho. Houve até ameaças de demissão. Tudo isso aconteceu lá em 1972. Comentário de Evgeny Ice. Depois de ler a postagem, entendo que você está absolutamente certo. De fato, essa diferença de potencial pode ser usada tanto para destruir o inimigo, quanto para iluminar templos e trocar informações. Essas tecnologias não foram perdidas, mas provavelmente estão guardadas. O que acontecerá se forem restauradas agora? Eu e aqueles famosos 95%, sobre os quais todos ouviram falar. Vamos cada um subir no seu próprio fogão, ficar grudados nos nossos iPhones e só vamos sair de lá para ativar a digestão e a reprodução. E apenas os poucos 5% vão continuar semeando o pão, trabalhando nas máquinas, governando o país e assim por diante. Quando a humanidade amadurecer até a consciência, aí sim vai ter uma tomada gratuita em cada casa, e então o paraíso e Israel chegarão à Terra. Parte 2. Todos sabem pela história oficial que o uso em larga escala da eletricidade não existia até o final do século XIX. Houve pesquisas, trabalhos amadores e acadêmicos no século XVIII, mas isso foi apenas uma preparação para a revolução energética que aconteceu depois. Na primeira parte deste tema, abordei um possível erro nessas ideias sobre o nosso passado. Vamos continuar conhecendo o uso da eletricidade atmosférica. Na pintura, claramente não são símbolos religiosos islâmicos na torre. Então, o que seriam? Antenas de raio da água dentro de um dos templos no Cairo, em algum momento entre 1848 e 1852. Está vendo a estrutura metálica no topo da estupa? Acha que é decoração? E esses não são casos isolados.
Um exemplo das nossas construções. Repare na estrutura da cúpula do campanário. Agora, porque ela é feita de metal e revestida de ouro, é uma outra questão. Dele ainda saem hastes para dentro. Na minha opinião, os templos criam uma graça no campo elétrico. A pessoa se sente diferente, às vezes até melhora depois da oração, e isso é apresentado como a descida do Espírito Santo. Não, uma mensagem positiva também é boa, mas faz sentido para nós estudarmos esse mecanismo. Sobre Vladimir e Dmitry Jan, eles sugeriram que essa torre é um separador elétrico onde se cria eletricidade estática e nesse campo diferentes frações, por exemplo, diferentes calibres de sementes, se separam. Mais detalhes sobre a construção neste link. E muitas dessas torres foram desenhadas. Não acho que isso seja cenografia ou culto à carga agora. Talvez elas só estejam fora de funcionamento atualmente. Sobre Vladimir Pagoda, há um separador elétrico que faz a separação. Agora, vamos passar para os geradores. No Oriente, existem esses tipos de tambores de oração, e também existem esses aqui. Alguns foram adaptados para serem girados pelo vento ou pela correnteza da água. Concorde, isso lembra muito um culto de carga. Os aborígenes uma vez viram restos ou até mesmo instalações funcionando. Não entenderam o significado, mas a imitação funcionou. O que mais seria senão uma máquina dínamo? Existem algumas pistas de tecnologia de civilização antiga em nosso território, na Rússia. Este é o Kremlin de Tobolsk. Na abertura desta elevação há um edifício com 2 arcos na base. Do outro lado, chegam até ele essas paredes altas, e nelas há muitos trilhos. Uma quantidade tão grande de condutores de aterramento é claramente excessiva, mas então por que tantos? As pessoas passam por ali sem entender o que é isso. O complexo de Tobolsk também é um lugar de fenômenos naturais anômalos. A questão é que a montanha onde ele foi construído se chama Altik Agnak, que em tártaro significa lançando faíscas douradas. Em uma antiga crônica de Kungur, há registros de como os moradores locais viam colunas de fogo na montanha sagrada, lançando luz para o céu. Também existem documentos históricos russos com a descrição desses fenômenos. O gotejador de Kelvin é um gerador de tensão eletrostática. Este dispositivo extremamente simples permite obter uma tensão elétrica da ordem de 10 kV. O dispositivo consiste em um par de latas metálicas, cada uma das quais está conectada a um tubo metálico suspenso sobre a outra lata, de cujos orifícios a água pinga. E se nesta montanha plana houvesse uma nascente de água com uma vazão suficientemente grande? Nossos antepassados engenhosos adaptaram esse fluxo de água para gerar uma tensão suficientemente alta nos frascos de Leyden, que são capacitores, os quais às vezes se descarregavam por meio de uma faísca quando a eletricidade não era necessária. É por isso que observadores externos viam faíscas aqui, na montanha, ou a outra possibilidade. O fluxo de água não era tão fraco e fazia girar uma máquina eletrofórica. Não é necessário muito esforço para girá-la, pois ela não apresenta força contra-eletromotriz, como os geradores elétricos modernos. Mas depois tudo foi destruído e esquecido. Uma opção de uso das colunas, geração de eletricidade e seu uso na iluminação de locais públicos através de lâmpadas de descarga a gás. Alguém já pensou em como essas iluminações eram feitas antes do uso oficial da eletricidade e ainda mais da iluminação? A fortaleza de Pedro e Paulo em lâmpadas de iluminação? O link sobre as luzes de entretenimento ou aquilo que Tesla repetiu, que tipo de iluminação era usada antigamente? Aqui estão ilustrações da revista Ilustração Mundial, uma publicação semanal russa ilustrada de orientação burguesa liberal moderada. Revista Artístico-Literária, uma das publicações ilustradas mais populares da segunda metade do século na Rússia. Livro da editora Germano Gopp. De 1869 até 1898, a tiragem chegou a 10.000 exemplares. Era o ano de 1883. Somente em dezembro de 1888, a usina elétrica Georgievskaya forneceu a primeira energia. Iluminação em Moscou. Alexandre Sergeyevich Pushkin, ou seja, o nosso tudo, teve a felicidade de criar em uma época em que o gerador elétrico já existia em toda a sua glória.
Não sei se esse negócio funcionava, mas de alguma forma acabou sendo considerado funcional, em um estudo sério de 1900. Gerador eletromagnético, como podemos ver, sem fios externos, sem frascos de Leyden, apenas um monte de ímãs. Desenho de 1880. Iluminação a partir de um navio. Desenho de 1871. Um projetor iluminando o céu. Tudo isso ainda antes da invenção da eletricidade. Foto de 1896. Iluminação na coroação em Moscou. É isso que foi usado. Gerador termoelétrico. Quem não entendeu o que é isso, corre para a escola. Gerador elétrico comum e motor elétrico em 1871. Vamos olhar para o lustre no Hermitage. Vamos supor que troquemos as velas e vejamos o resultado do nosso upgrade. Em no máximo 1 hora, o teto vai ficar cinza de fuligem, como essa lâmpada iluminava. Coloque o difusor para baixo, coloque ali uma lâmpada de descarga de gás e não tem erro. Por isso todos os tetos são tão bonitos. A geração de uma onda sonora estacionária era feita em capelas ou ábsides semicirculares, que para o culto religioso não servem para nada, mas estão presentes em toda parte na arquitetura católica, ortodoxa e até mesmo muçulmana. Para o infrassom, inaudível ao ser humano, são necessárias dimensões ressonantes das partes do templo, a partir de 7 metros, para se obter 25 watts ou mais. Quanto mais baixa a frequência, maior o templo. Sobre a semelhança das construções, coletores e magnetrons, também escreveu: Natural de Tiflis. O fogo sagrado desce em uma pequena igrejinha construída dentro do enorme templo do Santo Sepulcro. A estrutura deste e de outros templos se assemelha a um magnetron, que é usado em micro-ondas, o que permite supor uma origem tecnológica para o fogo sagrado. Resquícios de uma tecnologia amplamente usada no passado. E aí está o mistério resolvido.